Saudações, pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu começo o devlog do RPG Builder com uma tela em branco, como vocês podem ver, tá? Então, pessoal, fiz algumas reestruturações aqui nas rotas do projeto mesmo, né? Que antes estava tudo sendo carregado na raiz, né? A primeira rota já carregava o cenário, né? Agora eu fiz uma separação aqui e também implementei um recurso bem interessante que vai ser crucial para o nosso desenvolvimento daqui para frente. Tá? Então eu já deixei aqui um placeholder, basicamente, né, avisando que nós vamos ter uma página home no projeto e tudo mais. E eu pretendo fazer essa página home como sendo o centralizador dos recursos do projeto, né? Então vai ter ali links para documentação, assim como eu fiz no RPG Builder original, né? Documentação, tutoriais, talvez a gente possa ter um fórum futuramente. Vamos ver como é que a ferramenta vai se encaminhar, né? E a intenção é que nós tenhamos dois ambientes principais, que vai ser o editor, onde você vai poder criar as suas próprias cenas, e o player, que é onde você vai poder carregar as cenas criadas por outros usuários, ou as suas mesmo, né? Testar, jogar os jogos ali, enfim, né? Então, para centralizar isso tudo, eu deixei na página raiz esse placeholder aqui e migrei o editor para um outro HTML, né? Então, aqui nesse outro é que sim é carregada a Babylon e tudo mais, né? Então, eu procurei não deixar tudo na mesma porque ela é pesada, né? Então, a gente vai ter várias dependências ali para deixar o editor numa rota separada, justamente para não ter que carregar tudo quando o usuário estiver simplesmente navegando pela página, né? Então, aqui ele carrega o editor e vocês já viram que ele carregou com algumas coisas a mais, né? Já veio um cenário previamente editado. Esse cenário não vai ser padrão, tá? O padrão vai ser aparecer um cenário vazio mesmo, né? Só que isso aqui já é um spoiler do recurso que eu implementei para salvar os projetos. Então eu já comecei a mexer aqui nessa parte de project, no painel project, para poder salvar o projeto, né? Então a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Eu pretendo fazer tudo via API, né? Então vai ser salvo tudo isso no servidor futuramente, né? Mas eu também quero deixar uma área pública como se fosse um playground, né? Igual a Babylon tem lá. Você pode criar cenas sem ter login nenhum, você entra lá no playground e brinca, né? Então a intenção é essa, que as pessoas consigam experimentar o sistema sem ter que criar um login, uma conta, enfim, né? Então que eles consigam fazer isso de maneira pública, né? E para isso eu fiz ele carregar aqui por enquanto ele está carregando um cenário padrão, né? Que eu fiz algumas edições, mas a minha intenção é que ele venha vazio futuramente, né? Então eu criei uma nomenclatura aqui, alguns parâmetros. A intenção é que seja bem simples mesmo, tá? Essa ferramenta ela não tem muita pretensão de crescer além do que eu já tinha feito no original. Então eu coloquei dois parâmetros aqui, né? O projeto e a cena. A intenção é que a pessoa que queira ter um login possa criar vários projetos lá dentro e dentro dos projetos ter várias cenas, né? Então as cenas seriam como se fossem as fases de um jogo ou alguma coisa assim, né? Então uma cena ela vai ser composta por um ou mais segmentos de terreno. A ideia é que a gente faça pequenos, né? Que a pessoa cria ali quatro ou cinco, seis segmentos, enfim, né? Para não criar coisas muito pesadas, não criar aqueles mundos enormes, né? E que ela divida isso em várias cenas diferentes. Então, ter uma cena para um ambiente, outra cena para outro, né? E dentro da própria cena, eu acho legal deixar essa possibilidade de expandir um pouco o cenário, né? Então, conforme a pessoa quiser, pode fazer um cenário pequeno, um cenário maior, né? E sempre tomando cuidado, né? Para não fazer algo muito pesado, né? Considerando que nós estamos dentro de uma página web. Tá? Então, enfim, carregando aqui por enquanto, né, o projeto 1, cena 1, vai ser o nosso projeto Playground, né, que vai estar disponível para qualquer um poder editar e tudo mais, né? Nesse momento, eu estou fazendo ele salvar, né, mesmo o projeto 1. O projeto 1 futuramente não vai ser salvo, né, vai ser algo somente leitura, né, mas as pessoas futuramente vão poder criar novos projetos aqui, né, e isso vai ser enviado tudo para uma API. Por enquanto, eu fiz uma API fake aqui, né, para a gente ir testando e desenvolvendo melhor essas ideias, né. Então, já criei aqui uma funçãozinha placeholder para o login, né, que a gente vai trabalhar com tokens futuramente. Fiz ele retornar um token
fake ali, fiz um logout que na verdade não faz nada, né? Mas só para a gente já ter essa arquitetura montada, né? Funções de autenticação e tal. Então isso futuramente a gente vai migrar para uma API efetivamente, né? E também implementei alguns métodos ali, né, para obter todos os projetos que a pessoa já tenha salvo na conta dela, que na verdade é tudo local por enquanto, né? E opções de criar aqui o projeto default, caso ela não esteja logada ou não tenha nenhuma conta ativa, né? Então, uma APIzinha bem simplesinha mesmo aqui, e ela simplesmente acessa o banco local, né? Que é aquele LocalDB que eu já comentei em alguns vídeos para trás, né? Então, ele salva as coisas lá no local storage mesmo, né? Então, por enquanto, é isso que vai ser. Eu não pretendo mexer na API tão cedo, né? Então, aqui no local storage nós temos aí sim o projeto Playground, né, que foi criado, e se a gente observar aqui na aba Application, a gente consegue ver como que ele está armazenando isso, né? Então, esses projetos que vão ser enviados para a API, eu fiz eles se comportarem como um objeto JSON mesmo, né? Então, ele serializa basicamente todas as informações úteis, tá? Isso é importante, ele não salva tudo o que a gente tem na memória, né? Tem algumas coisas que não precisa, né? Eu tomei o cuidado de colocar aqui uma tagzinha, um identificador da versão do editor. Então, eu pretendo criar essa ferramenta e deixá-la disponível. E se futuramente a gente for incrementando, criando funcionalidades novas, as pessoas que fizerem projetos usando a primeira versão não perderiam, né? Então, a gente pode facilmente gerenciar isso através de um import diferenciado ou uma rota diferenciada para ter o editor V1, V2, V3, enfim, para que cada um dos projetos que seja criado não se perca quando a gente atualizar a ferramenta. Então, a gente vai manter cópias de várias versões do editor, se isso for necessário, né? Então, dentro do projeto nós temos as cenas, né? E eu fiz bem simples mesmo a arquitetura, sem muita preocupação com serialização nem nada disso, né? Eu criei um esquema baseado no que eu já tinha no outro RPG Builder, então eu estou replicando basicamente tudo que a gente tinha lá, né? Lá nós tínhamos XML, aqui virou JSON, mas a ideia é a mesma, né? E dentro de cada cena nós temos as configurações de iluminação do Light Manager, nós temos o nome da cena e aí as configurações de terreno. E aqui que a coisa começa a ramificar, porque um segmento de terreno ele também é responsável pelo segmento de água e também tem a camada de vegetação que é armazenada em um segmento de vegetação. Então, dentro dos segmentos aqui, nós temos eles com identificador 00, 01, -1, né, de acordo com o posicionamento deles. E aqui dentro, sim, nós temos várias informações. Informações da vegetação, as posições das vértices aqui, né? Enfim, tem bastante coisa aqui que a gente pode salvar e carregar das informações do usuário, né? E como que eu fiz isso? Eu basicamente segui a lógica que eu já tinha lá no outro RPG Builder, né? Então, cada um dos elementos aqui, por exemplo, Light Manager, ele tem um método Collect User Data e outro Restore from User Data. Então, um dos métodos é sempre usado para salvar e outro para carregar. E pensem que tudo começa lá na raiz do editor e vai se ramificando. Um chama o outro, que chama o outro, e vai repopulando os filhos de volta, né? Então, dentro do Restore aqui, eu simplesmente tenho que fazer o processo reverso que eu fiz na coleta de dados. E isso é uma coisa bem interessante, porque eu não preciso salvar e carregar tudo, né? Então, por exemplo, um segmento de terreno, ele tem um monte de informações ali dentro. Ele tem o shader, ele tem informações para manipulação desse terreno, para transformação dele com aquele toolset lá, criar morro, abaixar o relevo e tal. Só que isso não precisa ser salvo, né? O que nós precisamos salvar, nesse caso aqui, são as posições das vértices só, né? E replicar isso para todos os filhos, né? Então, eu fiz bem simples mesmo, né? Ele salva cada um dos segmentos e dentro dos segmentos nós temos a posição, vegetação, posição das vértices. Tentei salvar tudo com tipos primitivos para a gente não ter que ficar serializando e deserializando as coisas, né? Então aqui, por exemplo, o position.
é um Vector 3 lá da Babylon. Só que eu optei por não salvar como um Vector 3 para evitar isso de ter que ficar serializando, deserializando, identificando que tipo de dado era, né? Isso aumentaria o tamanho do nosso JSON. Então eu salvei só o que é importante, x, y, z, né? Todas aquelas outras informações do Vector 3 a gente não precisa, né? Eu gero um novo Vector 3 quando eu carrego, né? O mesmo para a vegetação. Reparem que cada ponto de vegetação eu não estou salvando as instâncias de execução, né? Lá no vídeo de vegetação eu chamei de live instances. O que eu preciso? Eu preciso só saber onde ela está. Então ela está alocada no ponto 10, 10. Ela pertence a um determinado bioma, tem uma determinada densidade, né? Então eu guardei um pouco desses parâmetros e tinha um seed que foi gerado. A partir desse seed eu consigo gerar tudo de volta as instâncias e posicionar elas no lugar exato. Se vocês lembrarem, o nosso random aqui no projeto, ele é determinístico. Então eu sempre consigo gerar as mesmas coisas a partir de um mesmo seed, né? Enfim, pessoal, por enquanto, é isso que o projeto está tendo, né? Ele já está salvando e carregando, então a gente pode fazer modificações aqui, por exemplo, né? Salvar o projeto. Se eu der um reload na página aqui, ele está puxando do banco local, né? Então eu não preciso fazer login ainda, nem nada, né? Mas ele carrega as atualizações que nós fizemos aqui, né? Então ele está carregando tudo da forma como a gente fez. E futuramente, isso aqui que está sendo armazenado no localDB, né, aqui na nossa API, isso aqui vai ser armazenado lá no servidor, né? Então a intenção é que tenha as duas possibilidades. Se a pessoa quer brincar no playground público, excelente, ela pode entrar ali na rota pública e as informações vão ser salvas no local storage do navegador dela, né? Então não fica salvo em lugar nenhum, efetivamente. Se ela trocar de PC, perde aquela informação. Mas a ideia é que o playground seja só para testes mesmo. E aí, se ela quiser, ela faz o login e salva isso na conta dela. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso.